Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dos olhos, o que que são os olhos. Vou começar falando sobre o que que são esses olhos, o que que são nessas soluções naturais, que é tudo que a gente quer na vida, né? É felicidade, qualidade de vida. Isso, acho que são isso que os olhos trazem para a gente da forma mais natural possível. Então, aqui eu faço um convite para a gente conversar um pouquinho. E o que que é mais natural no ser humano, né? A respiração. A gente sabe que a gente vive no máximo 4 minutos, é o que máximo já é registrado, significa, né, presente ou dádiva da Terra. Porque é isso. A empresa se abriu para explorar o que a natureza nos traz de uma forma super respeitosa, consciente. Então, essa empresa tem algumas coisas assim que uma das coisas que eu me apaixonei por elas, além da qualidade realmente do óleo, que é bifiltrado. Eles só usam o óleo que tem o terroir do óleo, né? O que é o terroir do óleo? Por exemplo, a melaleuca deles só vem da Austrália, porque é lá que ela surgiu. A copaíba só vem da Amazônia. E não é de qualquer lugar da Amazônia. Eles conhecem as pessoas, eles valorizam as famílias que extraem o óleo, eles valorizam o processo de desenvolvimento familiar, né? Então, eles levam água, levam saúde, levam um suporte também para as pessoas que trabalham com isso. E em vários lugares do mundo. Então, assim, é muito bonito ver em cada lugar que eles vão começar a extrair aquele óleo, as transformações que eles fazem realmente social com as pessoas que trabalham. Então, realmente, assim, é um presente da terra e a empresa tem essa filosofia, né? Essa política de realmente retribuir com carinho, com atenção, com respeito, o ser humano que está fazendo essa ponte entre extrair da natureza e trazer para o ser humano. Mas assim, né, nos seres humanos, o que que o óleo essencial faz? Porque a gente sabe que esse óleo, eu acho que não comentei aqui em algum lugar, aqui, eles são compostos naturais, são vegetais, eles são considerados, quando o SUS aprovou, eles usam o termo substância, que na verdade eles não são óleos. Se a gente fizer algumas experiências assim, ele não vai deixar oleoso, né? Ele não é um óleo, ele é uma substância. Eles são voláteis, então, assim, um óleo a gente nunca pode deixar aberto, eu falo isso sempre, porque assim já aconteceu comigo, de ué, o que que o óleo virou? Não, ele realmente volatilizou, né? Então, eles são super concentrados, alguns óleos são de toneladas para fazer 1 litro, né? Um mais simples, que rende pra caramba, que é o de limão, precisa de 70 e poucas cascas de limão, de 70 e poucos limões para fazer 1 ml do óleo essencial de limão. Então, assim, é muita coisa. Agora, não sei se é 1 ml ou um vidrinho, depois eu vejo se é 5 ou 1. Mas é muita coisa para fazer um vidrinho só. Então, são super concentrados. E o que que eles são? Eles são o sistema imunológico e protetor da planta. Por isso que muitas pessoas falam assim, não sabe exatamente o que que usar? De onde tu és? Qual é a tua região? O melhor óleo sempre é o da região, porque a planta daquela região, ela sofre as mesmas coisas que a gente sofre, né? O ecossistema é o mesmo. Então, por exemplo, a copaíba, as pessoas que moram lá já sabem que quando algumas aranhas, por exemplo, picarem, eles têm que ir atrás da copaíba, que a copaíba puxa o veneno daquela aranha. Então, uma outra planta que é muito parecida, que é a melaleuca, não faz esse efeito, porque a copaíba tem esse poder, porque ela vive naquele habitat, né? Ela está naquele ecossistema e ela se prepara, o sistema imunológico dela é para combater aquilo que está ali naquele ecossistema. Então, o ser humano do mesmo ecossistema também deve usar de preferência aquela planta daquele ecossistema. Uma coisa que quando eu sempre falo isso, quando eu aprendi isso, eu me lembrei assim, nossa, por isso que gaúcho sempre fala assim no, no inverno. O bom no inverno é depois do almoço sentar com uma bergamota na mão e pegar um solzinho, porque é vitamina D para combater a depressão e a tangerina hoje a gente sabe que um dos poderes dela como óleo essencial e como planta é justamente combater a depressão. Ela é assim alegria na veia, né? Então assim, tem tudo a ver com aquele frio, aqueles dias cinzentos do sul, e a gente precisa muito de vitamina C, de vitamina D e para levantar o astral. Então, olha que perfeito, né? Eu adorei quando eu descobri, achei que a sabedoria dos nossos ancestrais lá já ensinavam a gente. Então, assim, para vocês que estão aí, quais são as prioridades que vocês têm em relação a bem-estar, né? Eu falei bem-estar e felicidade, mas enfim, cada um tem a sua filosofia de bem-estar e de felicidade. Então, assim, quem puder anotar ou quem quiser só pensar,
Se dá aí um minutinho para pensar assim, hoje, para eu ter mais felicidade e mais bem-estar, o que eu poderia ter menos na minha vida? E o que eu poderia me sentir mais na minha vida? Qual que é o sentimento que eu quero mais? Pensa aí uma coisinha, duas ou três, e tentem anotar ou mentalmente, pelo menos, pensar. O que vocês queriam tirar da vida de vocês para se sentirem melhor e o que vocês gostariam de colocar. Né? Por exemplo, eu quero mais disposição, eu quero menos dor de cabeça, eu quero menos estresse, menos queda de cabelo, quero menos dor de garganta, quero mais, sei lá, mais um sono de maior qualidade, né? Vão pensando aí o que para vocês, o que vocês desejam, que aí depois a gente vai falar e vocês vão perceber mais o que é legal de fazer esse exercício. Os óleos essenciais podem ser usados de várias formas, tá? Então, o mais conhecido, né, e o termo é aromaterapia, porque o mais conhecido e o que a gente mais usa realmente é o aromático. Como que a gente pode usar? Através da inalação de um difusor, né? Aqui vocês estão vendo a fumacinha. Um difusor, a gente pinga o óleo lá numa água e o difusor é um bom difusor, porque alguns difusores não são para óleo essencial, são só para essência. E então pode ser assim, pode ser inalando no pulso ou em forma de concha, coloca bem no meio da mão, faz assim, protege o nariz e inala umas 6 vezes, pelo menos, segurando bem a respiração. Por quê? O sistema límbico demora uns 20 segundos para receber a ordem, né? O comando do óleo. Para o óleo chegar lá e dar o comando para já dar uma descarga energética no corpo para receber aquilo. Então, o ideal é fazer isso, pelo menos umas 6 vezes, que vai dar os 20 segundos. Segura e solta, fazer uma inalação profunda. Uso tópico. Por que eu falo aqui? Quando a gente inspira aqui, eu indico muito isso assim, para uma emergência, uma dor de cabeça. Eu falo, já coloque aqui direto, porque ele já vai estar entrando na corrente sanguínea. Em 2, 3 minutos ele está na corrente sanguínea também. 20 segundos no teu sistema límbico. Passar aqui atrás, nesse lugar aqui, onde a gente bota perfume aqui também, é muito vascularizado e vocês vão receber rapidinho o poder do óleo essencial. Então, o tópico, aromático, o tópico não é só ali, como tá botando na mão para inalar, mas pode ser, por exemplo, tópico mesmo assim, numa feridinha, por exemplo, numa queimadura, né? Bota lá lavanda diluída, numa queimadura simples, tá, gente? Os óleos são sempre suporte, eu vou falar isso várias vezes. Os óleos são suporte para o tratamento, para prevenção. Não vai numa queimadura grave e lá de tratar sozinha, né? Mas assim, numa queimadura, encostou numa panela, dilui um óleozinho com a lavanda, então esse é o uso tópico. Uma picada de inseto, então tem gente, eu sou uma pessoa que eu fico já inchada, embolotada, já bota melaleuca pura ali, ou copaíba, ou faz um blend de melaleuca com copaíba, vai colocando em cima da picadinha. Para de coçar, não vai virar ferida, porque aquele veneninho ele vai puxando, e aí não coça, e aí... Então, o uso tópico seria nesse sentido, tá? Para dormir, por exemplo, muitas pessoas fazem a massagem na sola do pé, que também é um lugar muito vascularizado, vai absorver rápido, e também, então, seria considerado um uso tópico. Uso de ingestão. Os óleos essenciais são seguros, porque esses óleos são bifiltrados, são poucas marcas no mundo que tem óleo bifiltrado, tá? Existem outras marcas aqui no Brasil, eu já usei várias outras marcas, que só podem ser usadas com uso aromático ou uso tópico. Não podem ser ingeridas, porque não possuem bifiltração. Alguns óleos, mesmo bifiltrados, são proibidos de serem ingeridos. E blends, muitos blends também não podem ser ingeridos, tá? O óleo, porque tem no blend algum óleo que não pode ser ingerido. A gente vai falar um pouquinho sobre ingestão. Então, aqui, né, vou falar um pouquinho aqui sobre ingestão. Ali tem, assim, mel, uma das coisas, assim, mel, iogurte, uma colherinha de óleo, né? Tem várias formas de tu diluir para ser ingerido. Cápsulas a Doterra já tem vários óleos que eles já vendem assim direto vou ver se eu consigo mostrar para vocês. É uma cápsulazinha assim,
né? Uma cápsula vegetal que vem com óleo diluído. Mas existem farmácias homeopáticas, na internet tem a cápsula para comprar e colocar o óleo dentro. Uma gotinha suficiente é uma das formas de ingerir alguns óleos quando necessário. E ele é hidrofóbico, né? Ele, assim, ele não é hidrossolúvel, o óleo. Então, às vezes, a gente pode usar, vamos usar uma água aromatizada? Pode, né? Até eles têm a regulação dos óleos, quando tem ingestão, ele é para ser um flavorizante. Então, como eu sugiro, para não perder o poder terapêutico, que ele, como flavorizante, ele só vai dar o gostinho na água e o cheirinho. Sempre coloca num pedacinho, numa planta, numa fruta, uma rodelinha de bergamota, uma rodelinha de um gomo de bergamota, né? Rodelinha de laranja, bota um pinguinho do óleo e joga numa garrafinha, né? 750 ou 500, e aí dilui. Aí ele vai continuar com o poder terapêutico ali, porque ele está concentrado ali naquela planta e aos pouquinhos ele vai liberando o poder dele. Então, são formas de usar. Como que eu vou saber? Todos os óleos eles têm no site, né? Ele não vem escrito aqui no vidrinho. Todo mundo pergunta, mas aonde que eu leio aqui no vidrinho? Não tá no vidrinho, tá? Quando a gente compra, vem um caderninho, vem um livrinho, e no site sempre tem métodos de aplicação, né? Então, quando tá ali o azinho, ele é para ser usado como aromaterapêutico, né? Ele é aromático. Quando tem o T, é topicamente. Quando tem o N, ele pode ser, ele não precisa ser diluído, ele pode ser usado topicamente puro. O S é que ele tem que ser ele é para pele ele é muito sensível, ele vai causar sensibilidade, então ele tem que ser diluído. O D também é para diluir, e o N, já falei, e o I é uso interno, então ele pode ser ingerido, tá? Quais são os cuidados que a gente tem? Os óleos, como já falei, que eles são extremamente seguros, se respeitados, eles são muito concentrados. Então, assim, criança, sempre deixar longe das crianças. Criança pode usar óleo? Pode. Por exemplo, óleo de lavanda, a partir de 3 meses de idade, sabendo usar, diluindo muito bem, por exemplo, numa água do banho, bota um pouquinho de sabonete, né, sabonete de bebê, um pinguinho da lavanda, vai colocar numa banheira aquele sabonete, vem um pinguinho da lavanda, já diluído no sabonete, porque ele é que vai segurar naquela água. E para diminuir a febre, para acalmar uma criança que está com dor no corpo, né, que está com alguma virose. Então, isso já pode usar desde bebezinho, mas são pouquíssimos os óleos que pode usar desde pequeno, tá? A lavanda que é um dos que a gente usa. Tem alguns óleos que só a partir de 3 anos e outros óleos só a partir de 7 anos. Então, assim, cada óleo precisa muito conversar com o pediatra, com a pessoa que está te indicando e perguntar para o pediatra como usar. Mas as crianças podem usar, tanto que a Doterra tem esse kit maravilhoso, que eles são blends, eles já vêm assim, ó. Eles já vêm num rolãozinho, ele já vem diluído numa diluição para criança, porque existem várias proporções, né? Percentual de óleo essencial que eu coloco num óleo carreador, que pode ser qualquer óleo vegetal de boa qualidade. Principalmente a Doterra só usa o óleo de coco fracionado dela, que é maravilhoso. Então, esse também a gente vai usar aqui, o blendzinho, ó, já tá diluído. Pode inspirar, pode colocar nas têmporas conforme o óleo. Esse aqui é para concentração, então pode colocar aqui que funciona super bem. E, e também para inspirar. Toda essa linha aqui de criança, ele já vem diluído numa diluição geralmente 5%, que é o que a gente indica para criança maiorzinha, e elas podem já usar sozinhas, conforme a indicação aí, os pais ensinando, né? Usar sempre conforme as indicações, essas aqui que eu já expliquei. Consultar sempre o médico. Existem alguns óleos essenciais, são poucos, são raros. Eu já pesquisei bastante e cada vez que eu indico para alguma pessoa, eu pergunto, quais as medicações que tu tá usando? Tem medicação muito pesada, tá? Porque, assim, a maioria das medicações elas não fazem nenhuma relação, assim, né? Elas não combinam com os olhos, então elas não reagem com os olhos. Então, não tem problema. Mas algumas medicações, sim, com alguns poucos óleos, tá? De toda essa infinidade que a gente tem, assim, até agora, por enquanto, eu descobri uns 7 óleos que são os bem raros que a gente não usa. Por isso que hoje eu vou falar dos que a gente mais usa, que nenhum deles interage com nenhuma medicação, tá? E usar com moderação, tá? Tem gente que usa
Gotas, uma gota numa garrafa dessa é super suficiente. Para que eu vou usar 2, 3? Desnecessário. E até desrespeitoso com a natureza eu ficar me entupindo de óleo, né? Porque óleo, eu já falei quanto natureza a gente precisa para uma gotinha de óleo, então tem que usar, eu uso bastante, mas com moderação. O que é usar bastante, né? Usar quando necessário, usar a hora que eu estou precisando. Por exemplo, agora eu usei para mostrar para vocês, mas ok, peguei um que é de concentração para eu também não me distrair aqui na apresentação com vocês. Tá? Não ia usar um, sei lá, que é para tirar fome, por exemplo, que eu não vou comer mesmo agora. Então, assim, sempre tentar usar com o que precisa. Agora, você já está pronta para conhecer o poder de cada um dos olhos? Espero que sim, espero que estejam curiosas, mas antes disso, eu gostaria que vocês pensassem num número de 1 a 12. Por quê? A gente vai estar agora entrando em contato com uma coisa muito sagrada, muito que é a natureza, né? Nós somos natureza e a gente tem que, quando usar o óleo, sempre tentar estar em conexão conosco mesmo e com a natureza. E o que a natureza tem de lindo? É a sincronicidade. Na natureza, tudo é perfeito. Então, eu quero fazer uma atividade, que não é uma brincadeira, mas é uma dinâmica de sincronicidade com vocês e de entrega para uma energia quântica, né? A gente usa um percentual ínfimo do nosso cérebro. Então, a gente tem uma sabedoria muito superior aí que a gente não está usando. Então, assim, sempre que eu quiser usar um óleo, eu posso entregar. Essa é a hora que a gente vai entregar. Pense no número de 1 a 12 e guardem esse númerozinho aí. E agora eu vou mostrando os olhos e depois eu vou explicar o que a gente pode sempre confiar nessa energia aí da entrega para a energia quântica do universo e para essa conexão com a natureza, tá? Todo mundo já pensou aí no olhozinho, anotou? Fica com ele na cabeça que a gente vai pode escrever no chat, boa ideia. Pode escrever no chat ou anota aí, mas tem que lembrar, tá? Eu vou mostrar hoje os olhos desses kits que a gente sempre indica, tá? Porque são justamente, por que são indicados esses olhos nos kits, tá? Porque esses são os olhos que não vão dar reação com outras medicações, e são os olhos que são mais usados, que servem para tudo, e assim, o que acontecer na vida de vocês, emergencialmente, pode usar um óleo, até dá tempo de chegar numa emergência, até dá tempo de chegar no médico, ou até dá tempo de marcar um médico quando for uma coisa mais simples, vai marcar um médico até daqui a uma semana. Muitas vezes, e foi assim que eu me apaixonei, vou contar essa história para vocês, rapidinho. Ih, meu Deus, falo demais. Às vezes a gente usando um óleo, chega no médico, e aí o médico diz, não precisa mais usar. Foi o que aconteceu comigo. Primeira vez que eu usei um óleo assim para uma causa, sempre usei só para causa emocional. E aí, uma vez eu tirei um naco do dedo, estava super inflamado, e um amigo meu, médico, estava chegando aqui no Rio de Janeiro, era de Porto Alegre, e eu mostrei o dedo e falei, só me dá um tempo que eu preciso marcar um dermato, porque tá latejando, eu não sei mais o que fazer com esse dedo. Aí ele falou, ela vai te mandar usar tal pomada, e se ela for muito conservadora, ela vai te mandar tomar um antibiótico, porque realmente está muito inflamada, era assim uma bola. Aí, mas se tu tivesse melaleuca aí, já ia passar. Eu falei, melaleuca, o que é isso? Aí ele me explicou o que era melaleuca, e eu marquei primeiro a médica, e a gente saiu caminhando aqui pelo Rio para achar, e eu logo achei numa loja a melaleuca e comecei a usar naquela noite. Isso foi numa segunda-feira. Quarta-feira, quando eu cheguei na médica, ela olhou o meu dedo, receitou a pomada, receitou antibiótico, ela falou, nem sei se tu precisaria tomar esse antibiótico, a pomada tinha corticoide, e era um antibiótico pro dedo, e ela falou, não precisa, porque eu tô vendo que foi um rombo, era um rombo ao redor da unha, mas não tá mais vermelho, não tá mais inchado. O que tu andaste passando aí? O que você usou, né? Porque é carioca. Aí eu falei melaleuca, me achando, né? E ela, o que é isso? Nunca ouvi falar. E eu expliquei para ela, me achando o que era melaleuca. Maravilhosa. E desde então, para tudo eu uso a melaleuca. E realmente eu não usei o antibiótico e não usei a pomada, mas 2 dias eu não tinha nada no dedo em função da melaleuca. Porque ela mesma falou que já não tinha mais a infecção que estava ali e que realmente devia ter sido muito, muito séria. E foi. Mas enfim, a melaleuca curou. Ai, meu Deus. Agora. Então, eu vou começar falando do limão. O limão, aqui eu botei algumas coisinhas aqui para vocês, porque é muita coisa. Vou tentar resumir, tá?
Então, ele é detox, ele é muito bom para usar de manhã cedo, porque ele dá uma limpeza, principalmente quando a gente usa muita medicação, ou aconteceu alguma coisa, há um final de semana que a gente comeu demais, então eles... É comigo? Alguém quer interromper? Achei. Ah, tá. Ele é super desintoxicante, tá? E então, assim, é muito bom, assim, ele ajuda o sistema linfático, então tem que tomar bastante água quando toma o limão. Geralmente de manhã eu sugiro, até porque vai tomar bastante água, porque se tomar de noite, vai acordar para fazer xixi. Então, limão é um bom para tomar de manhã em jejum, tá? Ele é antisséptico, ele é tão bom antisséptico que tem muita gente que usa ele como desinfetante na casa. Tá? Inclusive por isso que tem muita coisinha de limpeza com limão, porque alguns bons usam mesmo o limão como poder desinfetante. Então, assim, quem tem alergia a produtos, o limão é excelente para usar também como desinfetante. Por ele ser antisséptico, ele ajuda a regular colesterol, diabetes, ajuda na digestão, ele ajuda quem tem pedra no rim, toda essa coisa assim que o sistema linfático funcionando melhor vai ajudar a curar, ele vai ajudar muito na saúde. Emocionalmente, todos os óleos que tem a ver com os que são cítricos, eles elevam o humor, tá? Então, assim, eles tiram a fadiga, eles dão foco, todos eles têm essas propriedades semelhantes, o limão é um deles também que tem. Tá? Então, assim, a criança, por exemplo, com dificuldade de aprendizado, o limão é um dos óleos que é usado nos blends, tem outros que ativam mais ainda, mas o limão é um dos também que é usado. Frankincense, né? Esse óleo, já falei que Jesus ganhou ele, né? Quando nasceu, ele é o Líbano, né? Jesus ganhou mirra, incenso e ouro. Ele é o incenso, tá? Que é do Líbano. Ele é um óleo fantástico. Ele está sendo pesquisado para muitas doenças autoimunes, doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer, porque ele tem o poder já comprovado de regenerar células. Então, assim, quando alguma coisa senil, quando alguma doença dessa degenerativa, eles estão, inclusive, pingando bem no topo da cabeça. E os efeitos, assim, dele estão sendo maravilhosos. Na pele, como ele é... Então, imagina assim, se ele regenera célula, para tudo, para uma queimadura, vai misturar num blendzinho, ele, claro que vai regenerar. Para uma cirurgia que tem uma cicatrização, ele é excelente para isso também. Para a memória, ele é excelente, porque ele vai regenerar células. Então, assim, para doenças de criança, assim, que tem TDAH, autismo, também é excelente. Para depressão também. Então, assim, ele é para tudo, para artrose, artrite, para dores. Por quê? Porque ele vai trabalhar na regeneração celular. E os olhos, gente, eles têm uma inteligência perfeita. Então, eles sabem aonde eles vão agir. Às vezes a gente usa o óleo e não tem certeza se aquele óleo é bom para aquilo. E o óleo sabe o que vai fazer no teu organismo, tá? Então, assim, é maravilhoso confiar no poder dos óleos. Depois, quando chegar na lavanda, eu vou lembrar disso aí para vocês. Copaíba. Copaíba é um óleo que eu já comentei, vou comentar já de novo. Ele tem muitas propriedades bem parecidas com a da melaleuca, tá? Ele é excelente para melhorar a imunidade, para a pele, várias doenças de pele. Ele é anti-inflamatório, antibiótico, antifúngico, e então, assim, ele funciona para várias doenças, tá? Então, aqui tá indicando para infecção urinária, melaleuca também. Ele é anti-inflamatório, né? Então, para tudo, para colocar, por exemplo, numa dor muscular, o copaíba sempre está nos blends para isso e pode ser usado sozinho. Antes de eu conhecer, a doTERRA tem um blend que é para imunidade maravilhoso, que é o OnGuard. Antes de eu conhecer o OnGuard, há uns 12 anos, pelo menos, quando vim morar no Rio, comecei a ter rinite, sinusite, eu tinha várias gripes, assim, recorrentes, em função da umidade, né? O calor quente me deu isso, eu não tinha isso no frio. E aí o médico homeopata da época me mandou fazer uma vez por ano, eu fazia um tratamento de 1 mês de copaíba. Uma semana, uma gotinha no mel de manhã, na segunda semana, uma gotinha de manhã, uma de tarde, na terceira semana, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, e na quarta semana, 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. E aí encerrava,
e eu parei de ter gripe recorrente, porque eu fiquei, tipo, um ano inteiro ficando gripada assim, direto. Quando eu comecei a fazer esse tratamento com a copaíba, parou. Hoje eu faço do On Guard, porque ele tem a copaíba, tem vários outros óleos. Mas a copaíba, assim, qualquer coisa que me acontece, eu já começo com a copaíba. Ele é, assim, já um anti-inflamatório imediato, natural, tá? Então, antes de apelar para qualquer outra coisa, antes de piorar, eu já começo com a copaíba. Ele é maravilhoso. Zengest. Esse é um blend que tem hortelã-pimenta, estragão, anis, cominho, gengibre, erva doce e coentro. E ele é uma maravilha para tudo do sistema digestório. Eu enjoava, sempre enjoei desde criança para andar de carro. Zengest, para criança pode passar na barriga, eu boto uma gotinha sublingual ou uso a cápsulazinha, que é isso aqui, que é aquela gelatinosa que eu falei, que aí eu já engulo ela. Zero enjoo. Até celular dentro do carro eu posso usar e acho assim maravilhoso, porque não enjoo mais. Pode ter curva, pode ter tudo, porque eu sempre enjoava. Assim, aqui a gente mora em Ipanema, para ir até a Barra eu enjoava. Assim, para Copa eu me seguro um pouco, porque é tipo, sei lá, 6 quilômetros, 10. Mas assim, para cruzar ali para Barra já enjoava. E assim, agora é maravilha, eu não tenho mais medo nenhum de enjoar. E meu marido usava omeprazol e usava Lufta Gastropro. O omeprazol de manhã, o médico falou para ele que ele nunca mais ia parar de tomar o omeprazol. E se ele comesse assim de noite, já ia para o Lufta Gastropro, para não tomar o omeprazol, até porque não faz efeito o omeprazol no meio do dia, né? Ele tem que ser em jejum. E ele não toma mais. Qual é o problema do omeprazol? Já é comprovado, os médicos mesmos dizem, tem que usar, mas é ruim, porque ele tem uma camada protetora para não atrapalhar, não dar o problema no sistema digestório, só que ele também impede a absorção de várias vitaminas. Então, a gente acaba adquirindo outro problema pela falta de vitamina. Então, ele não toma mais, ele usa Zengest quando necessário, ele não usa mais todo dia. Quando ele sabe que vai ter um refluxo de noite, que comeu muito, tomou vinho, comeu comida pesada tarde, que não é o nosso normal, ele já pega o Zengest, ele prefere embaixo da língua, eu prefiro a cápsulazinha. Os dois fazem efeito, aí é uma questão de opção. Tem gente que não suporta o sabor do Zengest, eu adoro, mas prefiro tomar a cápsulazinha, tá? Então aí depende. Quem tem prisão de ventre, regula com Zengest. Quem tem diarreia, regula com Zengest. Aí é que eu falo a diferença de um remédio alopático para um natural. Ele tem inteligência, ele sabe o que vai fazer. Ele entra lá no teu intestino, ele não foi feito para dar diarreia. Ele foi feito para regular. Se está com diarreia, ele vai segurar. A flora intestinal vai melhorar. E se está ali trancada, ele também vai trabalhar com a flora intestinal para fazer o fluxo e fazer a limpeza intestinal. Inclusive, tem muita gente que usa como desparasitório, né? Para, ao invés de tomar remédio antiparasitário, toma o Zengest ou alguns outros óleos combinados. Acho que falei tudo. A lavanda. Quando eu falei da inteligência, eu ia falar da lavanda. A lavanda regula a pressão. Então, assim, a gente fala, a lavanda tem algum problema de pressão alta. Pontual, tá, gente? Não é para parar de tomar o remédio que o médico indicou para usar a lavanda. Mas, assim, quem não usa remédio de pressão, teve um dia estressante, teve um problema, eu já provei na pele, né? Eu trabalho em escola, já esses dias cheguei, assim, muito ruim, e marquei o cardiologista no dia seguinte, fui lá, saí da escola direto para ele. Minha pressão estava lá em cima, abaixo estava 90 e poucos, 9 ponto alguma coisa. Aí eu cheguei em casa e pensei, vou usar a lavanda. Medi no meu aparelho, botei uma gota de lavanda embaixo da língua e em 20 minutos estava 11/7. Nos dias seguintes eu fui medindo, estava sempre normal, porque era uma coisa pontual. Ah, mas então eu tenho pressão baixa, não posso usar lavanda. Pode, porque a lavanda não abaixa a pressão, ela regula a pressão. Então, é isso que eu falo, que o óleo essencial tem a inteligência, ele sabe onde e como agir. Então, assim, maravilhoso. Ele é excelente para pele, ele é excelente para cabelo, e não falei da copaíba, depois vou falar vários, tá? Para tratamento de cabelo, depois eu vou falar um pouquinho, bem rápido sobre isso. Então, ele também é para picada, para pele queimada de sol, para ansiedade, ele é maravilhoso, para insônia, ele é maravilhoso, para dor de cabeça, né? Ele é mais indicado para essa parte emocional, mas ele é muito bom para várias coisas também. E ele tem também um poder anti-inflamatório,
que é maravilhoso também. Por isso que para criança ele faz tanto efeito. Como ele é muito suave, criança pode usar, ele também ajuda a diminuir febre, quando a criança está com alguma virosezinha, a lavanda também ajuda muito. O On Guard, esse eu já falei um pouquinho, né? Que é um mix, é um mix de vários óleos. Ele também, ó, é para ser ingerido, tá? Eu gosto de indicar ele no mel. Tem pessoas que, por exemplo, vão fazer uso um pouco mais longo, eu já sugiro fazer no potezinho de mel, uma gotinha, para ficar mais suave, mas tu pode tomar várias vezes. Tá? Ele aumenta muito a imunidade para dor de garganta, gripe, infecções, amigdalite, né? Ele é maravilhoso. O On Guard no difusor, ele é muito bom, por exemplo, a criança pequena não pode tomar On Guard, mas pode colocar no difusor o On Guard no quarto da criança, enquanto ela não tá, ele vai tirar aqueles vírus e bactérias que estão ali, e, por exemplo, se dormem duas, já não vai passar para outra pessoa, ou na casa, quando uma pessoa tá, a outra não vai pegar, porque esse On Guard faz essa limpeza, tá? De vírus e bactérias, então ele é maravilhoso também no difusor, e pode passar na sola do pé, enfim, tem várias formas de usar. O peppermint, ele para enxaqueca, assim, eu já vi na hora, eu nunca tive enxaqueca, graças a Deus, tenho uma dorzinha raramente, mas é só botar aqui assim, ele arde na pele, nos olhos, mas coloca na raiz do cabelo, assim, bem nas têmporas, nos pulsos, inala e atrás da nuca, que ele fica em poucos, assim, 5 minutos já diminuiu a dor de cabeça, em 20 minutos não vai mais ter enxaqueca. É impressionante o que faz. O peppermint eu uso muito ele, assim, para mim é um óleo que dá vontade, dá energia de manhã para fazer exercício. Acordou também assim, peppermint, vai para a vida, que vai feliz. Ele é assim, ele é maravilhoso, assim, para realmente dar impulso, dar energia, tá? Da vida. E ele é maravilhoso para abrir também as vias respiratórias. Então, assim, quando tá com alguma virose, um pouco, uma sinusite, eu gosto de misturar a melaleuca, que eu sei que vai fazer um efeito muito mais forte, poderoso que o peppermint, com o peppermint que vai dar o efeito imediato de respiração mais leve. Muitas pessoas estão usando peppermint também para curar a perda de olfato causada pela Covid. É maravilhoso. Deep Blue, ele é um blend também, não pode ser ingerido de jeito nenhum, absolutamente. Esse ele vem assim, geralmente, ou vem numa pomada grande já, diluído. Tem que diluir no óleo para passar, porque assim ele é muito forte, não tem por que usar ele puro, e geralmente a gente tem dor numa área um pouco maior, então dilui no óleo, e ele vai tirar dor muscular, de artrite, de artrose, dor na coluna, dor na lombar, tendinite, quem tem doença degenerativa autoimune, que tem dor, pode usar bastante seguido, inclusive eu indico, conforme a dor, se for muito, misturar com um pouquinho de melaleuca também, ou copaíba, tá? Porque vocês podem ver que ele não tem aqui, ó, ele é para dor. Então, só que aqui ele vai estar tratando a dor, e a melaleuca ajuda a potencializar a cura da inflamação. Se for uma inflamação, a melaleuca aqui junto funciona muito bem, muito melhor. Balance é excelente pro equilíbrio físico e emocional, tá? Ele é um mix também com vários, né? A camomila, assim, é super acalma, o líbano, que é perfeito para tudo, mas ele é muito usado, assim, para crianças com autismo, para crianças com hiperatividade, ele é muito calmante, ele dá equilíbrio. Quem tem... Faltou a palavra. Tontura, esse tipo de coisa também, porque ele também ajuda no equilíbrio físico, tá? E também ele é para quem tem dor por nada, não sabe explicar de onde vem a dor, porque ele acalma e acaba tirando a dor também. Esse balance é muito bom para tudo isso. Tangerina é outro que é na veia, né? Todos eu falei que é wild orange, que é a laranja selvagem, tangerina, limão, eles são alegria na veia, adoro. E ele também ajuda a emagrecer, porque ele acelera o metabolismo, ele também é um anti-inflamatório, tá? Ele é muito antidepressivo em função de melhorar muito o humor e a imunidade. Então, já falei um pouquinho dele no começo. E a melaleuca, minha paixão, que eu amo, maravilhoso, ele é para tudo, tudo que vocês pensarem,
pesquisem como usar, às vezes é fazendo a massagem, às vezes é inalando, para sinusite, no soro fisiológico, para tudo, tá? Porque ele é antibiótico, anti-inflamatório, antifúngico, antibactericida e antiviral. Então, para tudo ele vai usar. Ali está dizendo dor de ouvido. Já aconteceu de eu estar numa escola e a criança com muita dor de ouvido e ninguém da família, só iam buscar às 3:30 da tarde, eram 8 da manhã, e a criança tinha um algodão com alguma coisa no ouvido. E eu peguei a melaleuca e passei aqui por fora. 2 horinhas, a criança deitou ali meia hora, já estava brincando, outro dia veio e disse, tia, minha mãe mandou a Rossana botar aquele remedinho de novo, fiquei furiosa. Mas, enfim, porque ela tinha que ter levado no médico. Mas a menina não teve mais nada, provavelmente era só um fungo, alguma coisa muito inicial, e a melaleuca curou, porque eu não botei a segunda vez e ela não teve mais nada. Então, assim, é muito potente. Por isso que tem que ser usado com parcimônia e muito respeito. Aqui tem alguns blends, né, para botar no difusor, porque tudo isso a gente pode colocar no difusor para motivar, para descongestionar, hora de dormir. Esse descongestionar, assim, eu tenho vários casos de pessoas, inclusive eu, que me indicaram bombinha para asma quando eu vim aqui para o Rio, e eu descobri que era uma sinusite, e aí me disseram que eu tinha que operar, que eu sempre ia ter sinusite pro resto da vida, porque morava no Rio. Com a melaleuca, uso no soro fisiológico, nunca mais tive sinusite. Quando começa a acontecer alguma coisa, mudar o tempo, soro fisiológico com sinusite, acabou. E não tenho, nunca mais tive sinusite. Então, ele é maravilhoso. Várias pessoas que sempre entravam no antibiótico com sinusite, só se mantêm bem com a melaleuca. Imunidade para uma noite tranquila. Então, tem vários blends. E vocês mesmos podem ir. Cada pessoa reage de uma forma diferente, tá? Por exemplo, tem gente que dorme super bem com a lavanda. Bota uma gota sublingual, ou só no blend, ou só com a sola do pé. Tem gente que precisa de tangerina para dormir, porque parece que precisa aterrar. E a tangerina aterra um pouco mais. O olíbano aterra, então tem pessoas que precisam do olíbano. Então, existem a maioria, né? O que a gente diga para a maioria, cada pessoa tem que descobrir qual é a sua química, como é que a sua química reage com a química do óleo, porque pode não funcionar exatamente aquilo. Então tem que usar um outro óleo que vai fazer esse equilíbrio, tá? Antes de dizer obrigado, eu queria que vocês prestassem atenção na ordem. Esse número que vocês falaram, por exemplo, quem falou 12 é porque está precisando desse momento mais da melaleuca. Quem falou o 11 é porque está precisando nesse momento mais da tangerina. A sabedoria de você superior que escolheu, tá? Então prestem atenção, por que será que vocês estão precisando mais desse óleo? Aí depois eu posso mandar fechado, ou quem convidou aqui pode mandar as propriedades assim mais explicadas de cada um. Então, voltando, 12, 11, 10, 9. Alguém botou no coisa 9, é o balance, tá? Pode ser equilíbrio físico, pode ser equilíbrio emocional, cada um vai pensar na sua necessidade. O 8, dores no corpo. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Aí, vocês prestem atenção no por que vocês estão precisando mais desse óleo? Por que a sabedoria superior de vocês, pela sincronicidade, escolheu esse? Porque eu mudo, tá? Na apresentação. Como tem gente que já assistiu alguma vez. Então, gente, muito obrigada. Passei um pouco do tempo programado. Qualquer dúvida, quem convidou vocês aqui para esse encontro pode conversar melhor, fechado. E eu estou à disposição também. Muito obrigada para todos. E eu vou parar de gravar. Eu estava com a câmera desligada agora que eu vi. Não sei o que caiu quando tu começou a gravar e eu tive que entrar de novo e acabei ficando com a câmera desligada. Claudinha, querida, muito obrigada. Tu sempre arrasa nas tuas apresentações e com a tua sabedoria, essa tua energia maravilhosa. Obrigadão, tá? Obrigada, Muito obrigada pela tua belíssima apresentação. Obrigada. Espero que tenham gostado. E aí, qualquer coisa, a gente se fala aí, quem precisar de mais ajuda. Beijo, querida. Obrigada. Beijo. Tchau. Boa noite para todos. Obrigada.
Tô conseguindo parar? Pois é, não está aparecendo aqui para mim também. Deu. Eu acho que não gravou. Ai, que pena. Ah, Será não. que não gravou? Acho que gravou, porque quando começou a gravar, eu Gravou. recebi a Gravou. mensagem e daí caiu aqui a mim. Tá. Gente, beijo. Obrigada aí pela presença. Qualquer dúvida, falem aí comigo, tá? Ou com as Ok. pessoas que convidou vocês para vir aqui hoje. Beijo.